nasce na antiga Panônia, e, ainda jovem, fui chamado a servir como soldado do Império Romano. Certo dia, encontrei um homem tremendo de frio. Dividi minha capa com ele, sem saber que era o próprio Cristo. À noite, Cristo apareceu me vestindo a metade de minha capa e confirmou minha fé. Como bispo de Tours, procurei viver o evangelho servindo com simplicidade. Cuidava dos pobres, anunciava a paz e lembrava a todos que Cristo está presente em cada gesto de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 32ª semana do Tempo Comum, no dia que a Igreja celebra São Martinho de Tours, Bispo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinja-te e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra servo inúteis ou servos inúteis parece que tem uma conotação depreciativa, mas na verdade não é. Na verdade, essa palavra dita por esse evangelho de hoje, no coração de Lucas, é uma das maiores verdades da nossa vida, é que vai sintetizar, na verdade, a nossa vida dita cristã, se de fato ela é cristã. A missão que Deus nos confiou, a missão que Deus nos deu, a esta missão, nós devemos verdadeiramente cumpri-la com ardor e amor. Agora, fazer o bem que eu faço para você, que você faz para mim, ou que eu faço com alguém, ou alguém faz para mim, é um dever. Isso é uma obrigação cristã. Isso não é um favor. Eu não presto o favor a você fazer o bem porque a minha essência é fazer o bem, porque Deus é bom. Fazer aquilo que Jesus nos manda é adquirir a consciência de que diante de Deus estamos numa situação semelhante a Deus. Olha só que interessante. Deus veio e nos serviu. Deus não se serviu de nós. Deus nos serviu. Jesus veio e nos serviu e colocou-se à mesa para nos servir. Olha só, qual é o empregado que faz isso? Ou melhor dizendo, qual é o patrão que faz isso? Qual é o patrão que faz isso? Deus é o nosso patrão, ele veio e nos serviu. O patrão não serve ninguém, o patrão é servido. Então, aqui está o ponto de semelhança nossa, se é que queremos buscar algum ponto de semelhança com Deus, é o serviço ao irmão. É o colocar-se disposto a ajudar alguém, a fazer o bem. Em todo tempo fazer o bem, toda hora fazer o bem, toda circunstância fazer o bem.
Hoje a igreja celebra um santo que era um soldado que estava num determinado lugar, andando a cavalo, viajando a cavalo, melhor dizendo, e era uma época muito fria, muito fria, muito fria, e ele estava ao cavalo, como eu havia dito, com uma capa enorme, e essa capa com tecido muito, muito bom, e ele encontra com um mendigo que estava tremendo de frio num cantinho de algum lugar. Ele olha aquela cena, desce do seu cavalo, corta o manto, a túnica, aquele manto que era uma capa, corta ao meio e envolve o mendigo com aquela capa, aquela metade daquela capa, e prossegue o seu caminho. À noite, ao dormir, ele sonha com Jesus Cristo envolvido naquela parte do manto, da capa que ele tinha dividido. E faz-nos lembrar aquele evangelho: tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, eu estava adulto, me vestistes, eu estava na prisão, tu foste me visitar, eu estava doente, tu me amparastes, eu era estrangeiro, tu me acolheste em sua casa. Então, toda hora Jesus quer nos lembrar qual é a nossa função. Nós não fazemos o bem para alguém para ser recompensado. Protestante que faz coisas para ser recompensado com o céu. O céu já é o nosso lugar, independente de qualquer coisa que façamos, porque Deus nos destinou para o céu. Merecer ou não merecer já é outra coisa, mas destinado para o céu todos nós o somos. Então hoje é importante dizer é que fazer o que você faz de bom é a sua obrigação, é o seu dever. Não tem outro caminho para isso. Então que hoje nós consigamos entender profundamente esse apelo que a palavra de Deus nos faz, para que de fato nós consigamos, absorvendo tudo isto, fazer o bem sem esperar nada de troca. Nada de troca. Nós costumamos presentear alguém que possivelmente vai nos presentear um dia também. É um costume que nós temos. Mas quando nós falamos do Evangelho do nosso Senhor, quando nós falamos da nossa vocação, que é servir, a maior vocação nossa é o serviço ao outro, que nós consigamos entender que nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Aí vem a palavra servo inútil. Em que sentido é esse servo inútil? É quanto mais eu faço de bom, quanto mais eu exerço a bondade, mais eu percebo que preciso fazer mais, porque ainda não fiz o suficiente. Sou inútil porque não fiz o suficiente. Quanto mais eu faço, mais eu devo continuar fazendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a alegria de servir a Jesus Cristo, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.